de um ativo que não para de subir, né? Marca máxima, máximo, mais máximo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, espaço onde discutimos o que aconteceu durante a semana e tentamos projetar quais serão os próximos movimentos aqui dos principais ativos que observamos, tanto IBOV, dólar, taxa de juros, e tentando encontrar algum tipo de oportunidade dentro disso. Antes de iniciarmos o nosso comentário, eu queria confirmar, né, eu tinha dito na última sexta-feira, em relação à nossa imersão presencial aqui para a Bolsa de Valores, está confirmado nos dias 26 e 27 de novembro, aqui na nossa sede da Focalize, na cidade de Novo Hamburgo. Então, é um evento presencial. O material, estou pedindo para o pessoal colocar o link aqui para vocês. É só clicar, está tudo explicado, tudo que a gente está oferecendo em termos de treinamento, o que vai receber. Nós criamos uma área de membros, onde vocês já recebem um treinamento introdutório online, para todo mundo chegar nivelado. E depois aqui, são 2 dias presenciais, onde vamos tratar um a um, né? Vai ser um evento muito pequeno, no máximo 15, 16 alunos. É o espaço que a gente tem disponível aqui na nossa sede. Mas fica bacana porque fica muito, muito personalizado. Então, finalmente, depois de 1 ano e meio de Covid, está nascendo aí a nossa segunda imersão presencial. Então, será um prazer quem tiver interesse em participar aqui com a gente. Então, é só clicar no link logo abaixo para receber todas as informações. Então, vamos lá. Bom, essa semana, o que teve de importante, ou mais importante, já era esperada a questão da votação dos precatórios lá na Câmara, e teve mais presença, teve uma votação um pouco mais forte do que na original, e agora vai para o Senado. Isso, de uma certa forma, animou os mercados. Eu ironizei na semana passada, dizendo que é ruim é bom, né, no sentido de que é ruim em função do que representa essa aprovação, né, que ainda permanece aquela história de poder gastar mais do que deve, de furar teto, de autorizar gastos adicionais. Mas por que é bom? Porque norteia, né? A partir do momento que se define, seja algo ruim ou bom, está definido. E a partir dessa definição, a gente rearma o jogo de novo. Então o mercado ele acaba olhando para esse fato com muito mais um olhar de, olha, eu consigo, é ruim, mas eu consigo ver que é ruim, do que ficar nessa insegurança de não saber exatamente o que será inventado, né? E como dá para ver, a política no Brasil é algo muito, muito, muito maleável, né? Então, as coisas vão acontecendo e vão se moldando à medida que os políticos enxergam determinadas oportunidades. E se a oportunidade aparece no formato de orçamento, no formato de emenda, sejam elas secretas ou não secretas, a chance de gastarmos mais do que deve sempre é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, Brasília continua tendo uma participação, uma presença bastante importante ainda na definição do preço dos ativos. E, infelizmente, mas precisamos conviver com esse tipo de coisa. E o nosso IBOV teve a sua segunda semana de alta consecutiva. Estou gravando esse comentário aqui às 5 da tarde, agora o pregão vai até às 6, então ainda temos mais alguns minutos, mas teria que acontecer alguma mudança muito, muito radical para que houvesse qualquer alteração. Então, segunda semana de alta, voltamos à casa dos 106 mil pontos, depois de testar praticamente 2 vezes a faixa dos 102 mil pontos. Ontem, no intraday, chegamos a testar 108.500 pontos. Mas o fato é que saímos da UTI, né? Estamos ainda dentro do hospital, estamos ainda com aparelhos, mas saímos da UTI. Inspira cuidados, mas seguimos firmes e fortes. Um dado que me chama bastante atenção, eu gosto de observar, eu ploto sempre o índice de força relativa nos gráficos, e quando tem algo diferente, eu ligo um sinal de alerta. Existe um padrão chamado Advanced Breakup, que é quando o indicador ele antecipa os preços. O que quer dizer isso na prática? Reparem que os preços vieram caindo, tinha uma informação de 2 mínimas, o indicador ele se manteve já estável na formação da segunda mínima, e agora
ele faz máxima sem que os preços façam máxima. Então, repare o seguinte, ó, os preços estavam num patamar mais alto, e olha aqui, ó, o indicador estava mais baixo. Agora os preços estão mais baixos, o indicador está mais alto. Então, isso normalmente antecipa alguma movimentação ou continuidade de movimento ascendente. Tendo em vista a segunda semana de alta, e tendo em vista aqui a nossa LTB, a nossa linha de tendência de baixo, a nossa média um pouco mais longa, que é essa linha amarela que está aqui, ó, que vai servir sem dúvida nenhuma de uma trincheira, eu acredito que esse movimento possa se estender até os 111 mil, 112 mil pontos nas próximas 1 ou 2 semanas, que já seria uma recuperação bastante importante, tendo em vista alguns outros fatores, né? O fluxo estrangeiro continua, né? Eu não tenho relatório hoje, mas eu tenho observado lá no site da Bovespa que ainda não aliviou a entrada de capital estrangeiro. Existem muitos ativos oferecendo oportunidades por fundamentos, ou seja, a bolsa está barata, e ao mesmo tempo os balanços, tirando agora as empresas de varejo que soltaram um balanço razoável, algumas educacionais que também não foram tão bem, as demais áreas estão sempre oferecendo balanços com um resultado maior que o esperado. Tem empresa com balanços excepcionais nesse último trimestre. Isso tudo somado colabora para que eu acredite que exista a possibilidade da continuidade de um movimento de recuperação. Ah, mas vai mudar a tendência? Nós só saberemos se houver a quebra desse patamar, né? Se a gente consegue romper a LTB, se a gente consegue quebrar a média longa. Normalmente não acontece num movimento só, né? O que costuma acontecer são movimentos em formatos de pivô. O ativo ele segue até um determinado ponto. Os agentes que já querem colocar no bolso provocam algum tipo de correção no curto, e a partir da retomada da alta, aí começa a sobrar exército de compradores, e aí forma o pivô, e aí está formada, quem sabe, a quebra do padrão. Por enquanto, qual é a tendência? Tendência de baixa. Por quê? Topos e fundos descendentes, médias descendentes e preços ainda trabalhando abaixo da linha das médias. Então, a tendência é claramente de baixa. Pode repicar até o topo da LTB, até a média? Sim, é bem provável que isso aconteça. Quando muda? Quando formar esse padrão. Vai acontecer? Isso não tem como saber. Isso, na verdade, é um palpite. Mas eu diria que, se fosse para apostar em algum movimento, eu apostaria nesse movimento aí até os 111 mil, 111.500 pontos. Até se você quiser comentar aqui embaixo se concorda comigo ou não, se está tendo alguma outra visão em relação aos movimentos dentro do mês de novembro, digamos assim, escreve aí que a gente troca uma ideia sobre esse tema. E o dólar acabou fazendo o movimento que eu desenhei para vocês na semana passada. Quem assistiu o comentário vai lembrar, deixa eu colocar o gráfico do dólar, que eu tinha traçado essa linha de tendência de alta e tinha traçado esta linha que era o último pivô. E eu comentei que se perdesse a média, poderia vir testar os 5,40. Foi exatamente o ponto, né? Eu não mexi nessa linha, esse gráfico está plotado aqui desde a semana passada, e bateu exatamente aqui nos 5,40 em uns quebrados, e hoje já oferece uma recuperação. Ele pode ainda trabalhar em cima até o último fundo, né? Nós temos a outra média, deixa eu só colocar aqui, nós temos uma média de 21 períodos, que está um pouco mais acima, e eu diria que possivelmente, se houver repique, essa região entre 5,52 e 5,54 passa a ser agora a nova região de resistência. E se houver a tentativa de projetarmos a perda dos 5,40, temos um pivô de baixa, e aí, rapidamente, a projeção pode voltar aos 5,20. Você acredita nisso? Olha, dólar é um negócio bastante difícil, né? A maioria das pessoas que arriscam-se a tentar falar sobre dólar, a chance de errar é sempre muito grande, né? Mas eu acredito que, no mínimo, vai ficar entre esses 5,40, 5,50 durante alguns pregões. E o DI até deu uma cedidinha, mas ainda está teimosamente alto, né? Então, o nosso DI permanece, a renda fixa permanece ainda sendo bastante robusta, né?
principalmente nessa faixa, já falei também na semana passada, na faixa aqui do 22, 23, 24, até 26, está oferecendo uma oportunidade interessantíssima, porque as taxas elas estão gordas no curto, elas amenizam o impacto da volatilidade do preço unitário do título, ou seja, dá para trabalhar até visão de liquidez para esses títulos, e as taxas já estão mais altas do que as taxas longas, né? Então é uma sinalização bem interessante. Então essa janela de oportunidade permanece. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, é só nos consultar aqui que a gente explica detalhadamente para vocês. E eu ainda só queria apresentar rapidamente, eu recebi de um cliente aluno nosso, o Alessandro Cunha, o gráfico do mapa da inflação no mundo. Tá? Me chamou bastante atenção. Já era um problema que a gente vem enfrentando aqui no Brasil, mas reparem que passa por um problema mundial, né? Então o Brasil está aqui, ó, aqui estão as Américas. Reparem que em novembro do ano passado estávamos aqui com 4,31 de inflação acumulada, ela veio subindo, 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 e batemos agora em outubro de 21, 10,67. Tirando a Argentina e Venezuela, a Argentina passou de 50%, a Venezuela eu já nem sei se eles estão controlando alguma coisa lá, né? Nós estamos apanhando bastante aqui, mais que Chile, Colômbia, México e mesmo Estados Unidos. Né? Estados Unidos teve a inflação mais alta dos últimos 30 anos. Então são sinais aí que a gente precisa ficar bastante atento. A China, por exemplo, vinha com deflação, já está oferecendo também inflação mesmo que baixa, na faixa aqui de 1,50. A Coreia, reparem também que tinha uma inflação super controlada. Olhem os dados da Europa Central, Hungria, Polônia, República Tcheca, tudo acima de 6. E a Turquia, em determinados momentos, até comparada com o Brasil, em questão de taxa de juros e alguns movimentos econômicos, olha só onde é que está batendo. Ó. Ela vem teimosamente insistindo aqui durante todo o período aqui uma inflação bastante forte. E até mesmo países onde se tem uma estabilidade já histórica, como a Alemanha, como a França, como a Espanha, olha só que vinham com deflação, já estão aqui também com flertes bastante perigosos. Então isso aqui chama atenção, né? Esse gráfico de calor, digamos assim, chama bastante atenção em relação ao que pode acontecer com os próximos movimentos dos bancos centrais e os próximos movimentos das taxas de juros, a falta de produto, quem sabe frear um pouco do consumo, esse excesso de liquidez que os bancos centrais colocaram no mundo inteiro. Nesse momento agora parece que está tendo um movimento contrário, né? Então enxugamento desse processo todo. Então é algo que tem que ficar no radar. Inflação não é mais problema só no Brasil, é um problema no mundo, e isso pode realmente continuar atrapalhando os planos de crescimento, e especialmente nossos aqui, né, e nossos famosos voos de galinha. Eu só queria mostrar rapidamente ainda o comportamento da Bolsa Americana, como vocês podem ver aqui. Nós tivemos uma semana corretiva, e no pregão desta sexta-feira, S&P acaba oferecendo um movimento de recuperação. É uma semana que fecha ainda perto do terreno negativo, mas já dá uma sinalização positiva daqui para frente, né? Então, não muda nada em termos de tendência. Na minha visão, é uma correção levemente pontual de um ativo que não para de subir, né? Marca máxima, máximo, mais máximo, mas árvores não sobem até o céu. Então, é até saudável que ocorra esse tipo de correções no curto prazo. Então, fazendo aquele breve resumo, acredito que os 102 possam ter marcado o fundo aqui desse movimento. Eu acho que ainda vamos ter a continuidade desse repique, vamos ficar bastante atento aí na faixa dos 111, 112 mil pontos. Se houver o rompimento, aí sim podemos ter a esperança, digamos assim, até de um ralizinho de final de ano, mas se bater ali e voltar, talvez seja a hora de montar aquelas estratégias defensivas, né, conforme eu já comentei, ou alguma coisa com derivativos, uma put, um lançamento coberto, uma estrutura de long and short, enfim, algo que ao menos proteja parte do seu patrimônio. Pessoal, espero que tenham um ótimo feriado, espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, deem uma olhada no material da nossa imersão. É um evento muito, muito, muito legal, a gente faz com muito carinho para todos vocês, uma forma até de quem a gente não conhece pessoalmente aqui de se conhecer.
e eu teria o maior prazer em recebê-los na nossa casa aqui na Focalize para esse encontro. Ano que vem teremos mais eventos como esse, mas ao menos não podia fechar 2022 sem uma edição, né? Então vai ser a última edição de 2021 e espero, quem tiver interesse, que seja rápido, né? Porque são pouquíssimas vagas, tá? Não é conversa de escassez, realmente o espaço é limitado e vai ser um prazer recebê-los. Um ótimo feriado e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!